Então, pessoal, vamos estudar aqui hoje o problema 875 do LeetCode, né, que é esse problema Cocoa Eating Bananas, que é um problema que é bem interessante, que a gente vai ver uma aplicação, de novo, menos trivial de busca binária, né, e que é uma técnica que vai ser muito usada em muitos problemas, né? Então, é bem interessante a gente aprender muito bem como funciona essa técnica, né, para a gente conseguir aplicar ela em vários tipos de problema, né? Então vamos entender aqui rapidamente o que o problema pede. A gente tem aqui algum animal, né, chamado coco, né, que adora comer bananas, né? Então a gente vai receber um vetor de tamanho n com os tamanhos das pilhas de bananas, né? E a gente precisa decidir qual é a velocidade com que o animal vai comer as bananas, né? Então a regra é que se a gente tiver uma velocidade k, né, de k bananas por hora, né, a cada hora o animal vai comer k bananas de uma pilha, e se tiver menos do que k bananas na pilha, ele vai gastar aquela hora comendo só as bananas que tem naquela pilha, né? E ele só vai comer as bananas de uma pilha de cada vez. E aí a gente quer saber, né, qual é a menor velocidade que o animal precisa comer as bananas para comer todas as bananas de todas as pilhas em H horas, né? Então parece um problema um tanto complicado, né? Mas a gente vai ver que a gente consegue aplicar essa técnica. E qual é a técnica? A técnica é a seguinte. Bom, a gente não consegue, né, calcular, né, qual que é essa velocidade mínima diretamente, né? Mas o que a gente consegue é saber se, dada uma certa velocidade, se é viável comer todas as bananas em H horas. Então, né, e a gente consegue fazer essa checagem, né, em tempo linear. Então, a ideia que a gente vai fazer aqui é uma busca binária, né, em que a gente vai achar qual é o menor valor de k que ainda seja viável, né, de comer todas as bananas em H horas. Bom, e vamos olhar aqui, por exemplo, aqui nesse diagraminha, né, como é que funciona. Né, isso aqui equivale a fazer uma busca binária, né, num vetor que só tem booleanos, né, zeros e uns. Então imagina que aqui eu tenho o valor k igual a 0, né, o k igual a 1, k igual a 2, até tem 14 elementos aqui nesse exemplo aqui, né? E aí a gente vai fazer a busca binária igualzinho a gente aprendeu no outro vídeo, só que a gente não vai fazer aquela parada precoce quando a gente achar um elemento igual, porque a gente não quer qualquer elemento que seja igual, a gente quer o primeiro elemento que seja igual ao que a gente quer. E o que a gente está procurando? A gente está procurando um 1, mas não um 1 qualquer. A gente está procurando o primeiro 1 desse vetor. E lembrando que esse vetor é um vetor que a gente não vai calcular esse vetor inteiro antes. Esse vetor a gente só vai avaliar cada posição à medida que a gente vai precisando dela, né? Então vamos ver nesse exemplo, né? Eu começo aqui com left apontando para o primeiro elemento do vetor e right apontando para o último, né? Para o elemento depois do último. E então aqui eu tenho left a 0, right aqui é 14, né? Então 14 mais 0 dividido por 2 dá 7, então vou ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí eu vou avaliar. E aí eu vou checar, né? É possível, né? Aqui eu tenho um 0 ou 1, né? É possível eu resolver esse problema com k sendo igual a 7? Né? Nesse exemplo aqui não é. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer left, então aponta para o elemento seguinte, ao mid, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Né? Aqui eu vou ter 8, né? E 14. 8 mais 14 dá 22, divididos por 2 dá 11. Então, tem aqui 8, 9, 10, 11. Então, aqui eu aponto para esse aqui. E aí eu vejo, aqui eu tenho um valor 1. Então, eu sei que o primeiro elemento é esse ou antes daqui. Então, eu pego o meu ponteiro right e aponto para ele aqui. E aí agora eu tenho 8 com 11 dá 19, divididos por 2 vai dar 9, resto 1. Então agora o meu mid aponta para cá. De novo eu vejo que eu tenho 1 aqui, então o meu primeiro é esse ou algum anterior.
o meu right então passa a apontar para cá. E aí aqui eu vou ter 8 mais 9 vai dar 17. 17 dividido por 2 dá 8 e resta 1. Então o meu mid aponta para cá. E aí eu vejo, esse valor aqui é 0. Se esse valor é 0, então o left vai apontar para mid mais 1. Que ele vai apontar para cá. E aqui a gente chega naquela condição de parada, né? Em que left é igual a right, né? Ou seja, eu não tenho mais a condição que left é menor do que right. Então o left ele vai apontar para a primeira ocorrência, né, de 1 nesse vetor. Então, se esses zeros e uns representam, né, se é viável ou não solucionar o problema, né, comer todas as bananas em H horas, e o índice aqui representa a velocidade, eu vou sempre achar aqui, então, a menor velocidade. Bom, então vamos tentar codificar isso. Bom, então como é que a gente vai implementar isso? É bem simples, né? A gente vai implementar aquela busca binária de sempre que já está no nosso sangue, né? E a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa, né, são os limites inferior e superior de qual que pode ser a nossa resposta. E olhando aqui o problema, o que a gente sabe, né, é que essa velocidade pode ser, a princípio, qualquer número maior ou igual a 1. Né? Não pode ser 0, porque se for 0, o animal não faz nenhum progresso, ele não come nenhuma banana, então o tempo que leva é infinito, então vai ser maior do que h. Então a velocidade é pelo menos 1, então a gente sabe que left começa em 1. Bom, e qual seria aqui um limite superior? Bom, vamos olhar aqui os limites do problema. Ele está dizendo que h vai ser maior ou igual ao número de pilhas. E faz sentido, porque em cada hora ele só come uma pilha por vez. Então, se ele comer uma pilha inteira de cada vez, ele vai levar o número de horas igual ao tamanho do vetor. E como que ele comeria uma pilha inteira? Né? Se a gente garantir que a velocidade é igual ao tamanho da maior pilha, né, então ele vai comer cada pilha inteira, né, em uma hora. Né, e esse é o nosso limite superior. Eu vou criar uma variável right, né, que vai ser o nosso limite superior. A princípio, right vai ser 1, porque right não pode ser menor do que left, mas qualquer valor maior do que 1 que eu encontrar, eu vou aumentando esse right. Então, eu vou fazer aqui for, né, para cada valor que eu encontrar nessa pilha, right vai ser o máximo entre o que eu já tinha antes e esse valor. Muito bem. E aqui eu vou implementar a nossa busca binária. Como é que funciona? Né? Então, enquanto left menor do que right, né, como é que funciona? Eu vou calcular o mid. O mid vai ser o ponto médio entre left e right. Então, é left mais right sobre 2. E aí aqui a primeira coisa que eu vou fazer é checar se é possível comer todas as pilhas num tempo h com uma velocidade mid. Se isso for possível, então é o que a gente falou, né? O menor valor é esse ou o anterior. Então, right recebe mid. E se isso não for possível, quer dizer que o menor valor é algum valor que está à direita de mid. Então, left vai receber mid mais 1. Né? Lembrando que a gente está fazendo sempre com left inclusive e right exclusive. E aqui a gente não vai colocar aquela condição de se eu encontrei, né, o meu valor 1 e fazer aquela parada precoce, porque justamente eu quero achar qual é o menor valor. E o menor valor vai acontecer justamente quando left for igual a right. E aí eu vou retornar esse valor de left. Né? Tanto faz se eu retornar left ou right, porque eles vão ter o mesmo valor. E agora eu preciso implementar essa função check. Né? E essa função, ela é simples. Né? Ela vai ser uma função booleana, em que eu vou receber aqui os mesmos valores, né, das pilhas de H e eu vou receber um inteiro K, em que eu vou avaliar se é possível de o animal comer todas as bananas numa velocidade K em H horas. Né? Então, o que eu vou fazer eu vou supor que ele vai comer cada pilha numa velocidade K,
ir somando quantas horas ele vai levando, e se em algum momento ele estourar a quantidade de horas que ele tem, eu retorno falso. Se não, eu retorno verdadeiro. Então a gente vai criar aqui, né, uma variável aqui chamada sum, que a gente vai acumular aqui, né, o valor. Então aqui eu vou ter para cada tamanho de pilha V, né, que eu tenho dentro das pilhas, o que eu vou fazer é o seguinte: o número de horas que ele vai levar, né, eu vou somar aqui o valor de V, né, em teoria seria V sobre K. Só que se V não for um múltiplo de K, né, quer dizer que eu vou ter um resto, né? Então, se eu tenho um resto, um jeito, um truque que eu posso fazer aqui é eu somar aqui K menos 1. E o que significa isso? Quer dizer que, por exemplo, digamos que K é 10. Né? Se eu tenho 10 bananas na pilha, eu vou levar 1 hora. Se eu tenho 20, eu vou levar 2 horas. Né? Mas, por exemplo, se eu tenho 21, eu vou levar as 2 horas para comer as primeiras 20 e depois 1 hora para comer a banana que sobrou. Então, eu estou somando aqui K menos 1, que seria 9, né? Então 21 mais 9 dá 30, e aí vai dar 30 divididos por 10 dá 3, para calcular as 3 horas. Né? E daria certo com qualquer valor entre 21 e 29. Né? Se eu pegar, por exemplo, se eu tenho 29 bananas, né? O que vai acontecer é que eu tenho 29, eu vou somar 9, vai para 38, 38 dividido por 10 ainda dá 3 e resta 8. Né? Lembrando que essa divisão é inteira, né? E ele trunca, né, o resultado. Então, aqui eu estou calculando exatamente a quantidade de horas que eu vou levar, né, na pilha, né, em questão. E aqui, muito simplesmente, se em qualquer momento sum ultrapassou H, quer dizer que ele não consegue fazer essa tarefa dentro de H horas, então eu retorno falso. Mas se em nenhum momento essa soma estourou H, então quer dizer que é possível e eu vou retornar verdadeiro. E aí aqui eu vou rodar aqui o meu código aqui para os casos preliminares, né? E a gente vê que ele é aceito, né? E eu vou submeter. E a gente vê que ele roda e roda de forma bem eficiente. Bom, e uma sutileza aqui também, que é importante a gente perceber, é que a gente está usando o left inclusive e o right exclusive. E aí você poderia pensar o seguinte: bom, então a gente não deveria fazer de alguma forma aqui, né, incrementar esse right aqui, né, dado que a gente vai precisar usar o máximo inclusive aqui? E a resposta é que não. Né? E não por causa de um detalhe aqui de como funciona o algoritmo. Né? Porque a gente sabe que a resposta aqui, nesse caso, não tem como ser estritamente maior do que o valor de right. Então, o que vai acontecer é que, se a resposta for exatamente igual a right, né, esse mid aqui, eu nunca vou calcular ele igual a right, né, porque aqui eu garanto que, né, que dentro desse while, o left é estritamente menor do que o right. Né? Então, essa checagem aqui, se a resposta for exatamente igual a right, ela nunca vai ser verdadeira e eu nunca vou atualizar esse right. Né? Então, eu vou sempre atualizando o left, até que o left não é mais menor do que o right, ele vai ser igual a right. Então, eu vou retornar esse valor do máximo sem nunca ter checado ele. Né? Mas o que importa é que a única coisa que eu preciso é que ele seja um limite superior viável. Né? Se eu garantir que com esse valor que eu coloquei no right inicialmente, né, o problema tem solução e a gente construiu ele de forma que ele tem solução garantidamente, então eu não preciso checar ele de novo dentro desse loop e eu não preciso incrementar ele para garantir que ele vai ser checado em algum momento. Né? Então, só vamos prestar atenção nessa sutileza. Né? Então, essa é a resposta do problema, mas tenta entender que essa é uma técnica bem geral. Né? Bom, e quando que a gente vai querer aplicar essa técnica? Essa técnica ela é interessante quando você quer fazer algum tipo de otimização, né? Eu quero achar o menor valor que satisfaz uma condição, e
quando eu tenho uma condição que eu consigo verificar em tempo eficiente, né? Nesse caso, a gente consegue verificar essa condição em tempo linear e a gente vai fazer uma busca binária para saber qual é o menor valor que satisfaz essa condição. A busca binária vai custar um tempo log n, né? Só que cada checagem vai custar n. Né? Então, eu vou ter uma solução que vai ser n log n. Né? Então, essa é a técnica. Né? Essa técnica vai ser usada em vários problemas. Né? Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido e se você não tiver entendido, coloca um comentário, eu vou tentar responder. E, bom, bons estudos e até mais.